paredes pintadas, texturizadas, quem sabe? Uma textura efeito madeira. Será que você vai gostar? Você vai amar, porque ela sabe tudo, ensina tudo, não só aqui, mas no Brasil todo. A designer Ângela Ferraz. Dá um beijo, amiga. Abaixa aí, peguei um beijinho. Gandona, que eu tava com saudade. Vou mostrar aqui, tá, Ângela? Claro. Olha que coisa linda. A Ângela me perguntou, Cláudia, não parece madeira? Vem cá, Ângela, perto de mim, tá toda bonita aí. Vou mostrar essa pantacura aqui da minha amiga. Olha, parece madeira não, é igualzinho, né? Que fantástica essa Não é? texturização. Muito legal. A ideia, Claudete, é que você possa fazer um painel, né, na sua sala, um painel para colocar a TV, no seu quarto, as costas da sua cama. Que vai parecer madeira, parece, mas não é, mas é impressionante. E outra, dura muito, né? Sim, é um revestimento acrílico e é hidrorrepelente. Você pode aplicar internamente, como principalmente na área externa. Olha, dá uma olhadinha aqui, as imagens que nós temos, que acho que isso ajuda você a ter ideias aí na sua casa. Olha que parede linda, né? Um painel ali completo, parece uma aplicação. Aliás, para imóvel comercial, restaurantes, não? Sim, fica Deve super ficar chique lindo, e muito mais econômico. É muito Super. mais barato do Nossa, que não, se fosse não madeira. tem comparação. Olha que bonito esse daí, olha. Tá vendo? Quanta coisa dá para você fazer. Aí uma área de churrasqueira, né? Me parece ali. Uma área gourmet. Muito legal. Obrigada, muito bacana mesmo. Oi, Batata, você que tá aí, não tinha te visto. Batata arrumou um monitor ali pra mim. Agora viu a nossa câmera. Bom, então, tem mais fotos, Felipe? Tá bom, mas olha aí, mais sugestões. Vamos fazer então, o que você já fez aqui como se fosse a parede da pessoa? Então, a gente sempre fala que aqui é a nossa parede, Tá. né? Nós vamos aqui. Primeira etapa é colocar a fita crepe. A gente protege o rodapé, as paredes laterais e o gesso, para não deixar passar, né, a massa, o primer e tudo mais. Tá. Eu uso sempre uma fita crepe. Para a parede, eu te aconselho a usar uma fita larga, que aí você consegue proteger melhor. Certo. Próxima etapa, o primer acrílico. Aqui a gente cansa de falar que o primer sempre tem que ser da cor da massa. Nesse caso, em especial, Claudete, não. Vamos quebrar a regra. Eu vou mais para frente do passo a passo, eu vou explicar por quê. Aqui nós aplicamos um primer acrílico, eu utilizei um rolo de lã ou espuma, fica a seu critério. Você aplica movimentos verticais ou horizontais, não tem problema, porque é um fundo, se ficar manchado como está a minha placa, não tem problema. E a parede tem que estar como? Ela tem que estar a partir do reboco desempenado fino. Só isso? Não precisa nem estar pintada? Principalmente se não tiver pintado, melhor ainda. Tá. Você economiza. Aqui você colocou marrom, é isso? Sim, eu usei um primer acrílico na cor tabaco. Tabaco. Você vai entender o pulo do gato. Deixa eu secar por quanto tempo? 4 horas. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a massa. Essa massa, Claudete, é da família da textura. É um texturato. Você sente na própria textura. O nome é esse, texturato. É um texturato madeira. Ela é da família da textura, só que é o conjunto. Sempre você vai encontrar o primer tabaco e a massa nesse tom amadeirado. Ah, é? Sim, Tá. para você causar o efeito, o ideal é trabalhar com essas duas composições. Então já vem até pronto. Sim. Tá. Eu coloco na minha desempenadeira. Como eu disse, isso daqui é a nossa parede. Então eu vou começar de cima, né, do topo. Para baixo. Eu vou... Colocou um montão. Sim, que aí vai facilitar para eu esticar Tá. a massa. Então eu sempre comento que a pessoa deve começar de cima para baixo, porque se eu começar de baixo para cima, quando eu chegar lá no gesso, no teto, o que respingar na minha parede vai acabar danificando o meu trabalho. Tá. Então, se você está fazendo uma textura, se você está fazendo uma pintura, qualquer acabamento começa sempre de cima para baixo. Tá. Então, eu vou esticar a massa. Você vê que eu não estou seguindo uma regra específica, ó, para lá, E para não cá. tá deixando tão grossa, mas também não tão fininha, assim, né? Sim. Cobrindo, né? Sim, a proposta é criar mais ou menos 1,5 milímetro de espessura. Então, eu vou esticar
E a ideia é que você trabalhe sempre o metro de 1 a 2 metros quadrados. Porque a massa, ela tende a secar rápido, como eu disse, ela é da família da textura. E se você começa a aplicar e vai atender um telefone ou vai fazer qualquer outra coisa, pode secar e aí A emenda fica difícil. fica. Então, é como a gente faz numa parede, olha. Isso daqui é uma emenda que a gente, de repente, pode depois dar continuidade. Tá. O que eu vou fazer? Terminei de desempenar os 2 metros quadrados, eu tiro o excesso da minha ferramenta, volto para a embalagem. Quando eu não estiver usando a minha embalagem, o ideal é mantê-la fechada, porque pode secar a massa. E dura? enfim. Se sobrar, eu posso usar depois? Lacra e dá para usar. Olha só. Terminou de passar tudo. Não tem segredo, gente. Ai, ai, ai. Olha só. Desempenei a massa. Com a mesma ferramenta, a desempenadeira, Limpinha. limpinha, tirei o excesso. Eu vou sutilmente movimentá-la para a esquerda. Ou, se você preferir, você pode deixar a parte de trás erguida e movimentar. Estão acompanhando aí, né? Mas é em linha reta. Isso. Mas tem que fazer um pouco pra lá, um pouco pra cá? Ou pode ir O de um lado ideal, só? quando você observa uma madeira, por exemplo, ela tem os veios. ela tem os veios. A nossa proposta aqui é criar os veios com a ferramenta. Tá. E eu posso também trepidar. Nossa, achei mais difícil. Achei só ir passando pra lá e pra cá mais fácil. Também, olha, você que vai criar. Os veios dela. Não tem segredo. Até aí tá tudo tranquilo, não é? Você notou, Claudete, que a nossa madeira, essa que está à direita, que é o que nós Tem umas estamos manchas. replicando, ela tem um nó. Como se fossem uns nós. Isso. O que eu fiz? Depois que eu trabalhei Aqui, esticando... deixa eu mostrar. Peraí, Ângela, vem comigo Sim. aqui, deixa eu mostrar. Que a Ângela tá falando sobre isso daqui, porque madeira tem nó, não é? Então, assim, ó, como se fosse nó da madeira, tá vendo? Aí você faz como isso? Então, Claudete, Ângela, sabe aquele pincel, aquele... velho, todo acabado, que eu danado? deixei lá, ficou duro. Então, nada é desperdiçado, nada. Então, é só você lavar sempre, guardar, porque sempre vai ter uma utilização. Desculpa, Felipe, não entendi? Vai. Desculpa. Não, é o nosso tempo, que ele disse que a gente fica conversando, esquece o tempo. Então, aquele nosso pincel danado de velho, eu posso pegar, por exemplo, no teto, simular que eu cortei a madeira para encaixar. Certo. Venho de novo no meio e movimento fazendo um círculo. Esses são os nó na madeira. Simples, não é? Muito. Mas é absurdo de simples. Vai deixar secar. Por quanto tempo? Aí é que tá, esse é o pulo do gato. A textura convencional a gente deixa 24 a 48 horas. Aqui não. Aqui a gente vai aguardar só o tempo mais ou menos assim. Você vai observando. Se a massa grudar na sua mão, ela ainda não está no ponto de criar o efeito. Você tem que apertar a massa e ela movimentar. E ela não pode voltar para o seu dedo. É Tá. o ponto de fazer a próxima etapa. Ok, eu já volto para a próxima etapa. Então, vamos voltar lá para a Ângela, então. E esse efeito tão lindo, madeira, que você pode fazer no seu local de trabalho, se você tem um empreendimento, um restaurante, pode fazer aí, como a Ângela falou, nossa, para muita utilização em casa, onde você quiser. E muito mais barato até do que a própria madeira. Como é que eu faço? Opa, já tá adiantado aí o negócio. Calma aí, vou explicar como eu cheguei. O que você tem que fazer? Medir a altura da sua parede. Tá. Normalmente, uma madeira tem a largura de 23 centímetros. Tá. Porém, você não precisa seguir a regra. Você pode fazer mais larga, menor. Aqui, eu medi 19,2. Tá. Então, eu meço e vou marcando as laterais da minha parede. Ok. Marco as duas laterais. E sabe o que é isso, Claudete? Isso aqui é uma régua que é usada em obra, em construção civil. Ela tem 2 metros, tem de 3 metros. Aqui eu cortei para, né, vamos combinar, né, o espaço. Então, lembrando, a minha parede está demarcada nas laterais. Tá. E a massa, ela deveria estar suavemente seca. Como Tá. é que a gente não tem tempo de aguardar, o que eu fiz? Vou simular aqui. Não tem esses riscos, então eu fiz a medida,
alinhei. O ideal é trabalhar com 2, porque pensa uma régua de 2 ou 3 metros. Então, um segura e o outro com uma chave de fenda vem marcando, vem fazendo a demarcação, removendo a textura. Entendeu? Entendi. Eu removi e por E isso... ficou aquele fundo E por marrom. isso tem o fundo marrom. Tabaco, na verdade, né? Tabaco. Ah, sim, agora já entendi. Deixo secar, aí sim, eu deixo secar de 24 a 48 horas e eu Por isso, para remover, você não pode estar com ela totalmente seca. Nem Isso. totalmente úmida, né? Do jeito que ela ensinou. Então, E simples. aí, o que é que você está colocando? Fiz os frisos, dou uma limpadinha para tirar o resíduo e agora eu vou trabalhar com reagente madeira. Tá. Esse reagente tem mais ou menos umas 10 cores, eu trouxe as cores para você observar. Ai, olha aqui na frente. Quantos tons, não? Não é legal? Dá para escolher e dá até para fazer uma mistura, como eu vi ali, você fez, né? Um tom mais clarinho, brincar, né? Com o Sim, tom. você pode trabalhar com uma cor de reagente, você pode trabalhar com 2 ou várias cores, como a amostra aqui. Que Eu nós preciso pôr reagente porque eu gostei dessa daqui, claro. Assim. A Eu vantagem... tenho que pôr. Qual é a Não, vantagem do reagente? Você pode colocar ou não. A ideia aqui, ele vai ficar só na base, né? Ele não vai ter um efeito. O reagente, ele vai dar vida aos vãos da madeira. Então, olha, o ideal é trabalhe e carregue as laterais para que não apareça a cor da massa. Mas como tem 10 tons, eu posso escolher o mais clarinho, então. Fica a seu critério. Ou você também pode tirar o excesso com um pano molhado. Ah, tá. Então, aqui, Esse é madeira. essa cor que eu estou utilizando é o IP. IP. Cor Ah, IP. tá. Tem a cor da madeira. Sim. O que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte, uma dica. Ou eu trabalho com, eu escolho as madeiras que eu quero da mesma cor para não ter que ficar lavando, trocando, né, o pincel. Ou eu trabalho com 2 pincéis. Eu deixo um para a cor IP, que é essa que eu estou fazendo, e a outra cor que eu utilizei foi o carvalho. Então eu posso trabalhar com 2 ou com um pincel. Aí basta uma demão? Você vai dosar, se você quiser. Se esse tom te agradar, fechou. Se não te agradar, eu vou puxar até um pouquinho para eu fazer o nó para vocês verem qual é o processo do acabamento, do efeito do nó. Se você quiser um tom mais claro, você tira o excesso com o pano, ficou mais claro. Se você quer mais escuro, dá 2 demãos. Tá. Aí, Claudete, detalhes. Eu gosto muito de... É bom a gente ensinar os detalhes, porque lá em casa depois o pessoal pergunta. Aí a pessoa aprende de verdade. Aliás, a Ângela tá dando curso por todo o Brasil, aguarde Salvador, Feira de Santana, logo, logo aí. É nóis. Seguinte, o primer que eu usei para preparar a minha parede. Eu venho com um pincelzinho e, olha, sutilmente eu só retoco aonde vazou o reagente. Então, eu não preciso ter aquele todo cuidado, meu Deus, vai borrar. Não. Tá. Porque uma madeira é sempre assim, né? O final, o grande finale. O grande finale, eu sugiro que utilize a cor canela preta. É um quase preto mesmo. Tá. Você suja o pincel. Vai lá no nó, começa do meio, bate no meio e circula Levemente. levemente. Aí o que você faz? Tira o excesso dele, passando por toda a parte que você já coloriu. Dando um ar de envelhecido, aquela madeira, né, antiga mesmo. Mas bem bacana, hein? Segredo, não tem segredo. Difícil, nem um pouco. Gente, é o que a gente estava falando. Só não ganha dinheiro. Quem não quer hoje em dia, né? Porque você começa treinando, faz como ela, faz em placa, faz na tua casa, treina. Depois é uma profissão maravilhosa. Ganha né? o mundo. Ganha muito dinheiro, né? Porque tem muitos empreendimentos comerciais e residenciais que usa. Quais as vantagens da texturização, Ângela? Primeiro, você economiza em várias etapas, porque se você fosse fazer o acabamento convencional, era o quê? A massa, o reboco, a massa fina, ou a massa acrílica, a massa PVA, e aquela série, e a pintura. Não, e além da economia, a utilização, né? Porque demora muito, né? Quanto tempo dura? Dura 10, aí depende, se a sua parede não tem infiltração, é feito para durar um longo período. Então, imagina como você pode ganhar dinheiro com isso. E pode mesmo, sabe por quê? Porque a Ângela está dando cursos em todo o Brasil. O contato é através da
Textura e Companhia? Sim. É? Então, eu vou deixar aqui um e-mail, você pode mandar e-mail, você que quer saber dos cursos, comercial, @textura e cia, como tá aí no vídeo.com.br. E nas redes sociais, Textura e Cia, aí você vai conseguir entrar em contato com a Ângela Ferraz para poder aprender, nossa, muitas técnicas. Quantas você já deu, hein, Ângela? Nós demos. Eu tava vendo esses dias os nossos vídeos, uma década já. Nós duas. Jura? Mais. Já tem uma década de vídeos lá. Muitos, né? Muito, muito, muito. E aí você vai fazendo as cores que te interessam. Amei, amiga. Um beijo, viu? Bons cursos por esse Brasil afora, Ângela. Obrigada. Ângela Ferraz, a mestre em texturização, aqui, só aqui no Santa Receita.